Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, nós estamos atravessando um momento no Distrito Federal muito complicado, comprometedor, e que hoje fui surpreendido aqui pelo Correio Brasiliense com uma entrevista do governador Agnello Queiroz, que diz que crise não é de Brasília nem do PT. Acho que esse governador não mora em Brasília, não é daqui, ou não tem visto ou acompanhado o que está acontecendo. Viaja muito, pode ser isso. E o mais ainda que me estranha bastante, senhor presidente, foi a nota assinada por 19 deputados da base governista na Câmara Legislativa. Dos 24 deputados, 19 assinaram um documento publicamente, uma nota oficial, de apoio ao governo Agnello Queiroz. Não dá, sinceramente, senhor presidente, para entender como esses deputados assinam uma nota oficial como essa. E faço questão aqui de falar um pouquinho sobre isso. Nota 1. O Distrito Federal passou por problemas profundos, bem conhecidos, e o governo Agnello representa a ruptura com esse passado. Mentira. Como ruptura? O próprio vice-governador fez parte do governo passado e dos governos anteriores, do governo Arruda, dos 4 governos de Roriz, o vice-governador. Grande parte da base da Câmara participaram também dos governos anteriores. Então não tem ruptura nenhuma. Todos os contratos que tinham no governo anterior continuam normalmente. O estádio, que é a única obra que tem nesse país, nesse estado, do governador, é um governo de uma obra só, que é a obra do estado, foi licitado no governo passado e continua as mesmas empresas da mesma forma. Apenas mudou uma coisa, senhor presidente. Tem mais 11 aditivos. 11 aditivos. Uma obra que começou, que era para ser 470 milhões, já vai chegar a 1 bilhão. 1 bilhão. E o mais grave, tem 400 milhões disponíveis no BNDES e o governo sequer foi ao BNDES para buscar esses 400 milhões. Por quê? Porque tem que prestar conta no Tribunal de Contas da União e o GDF não quer fazer isso. Qual é o governo que não aceitaria 400 milhões de empréstimo do BNDES com juros subsidiados? Nota número 2. O poderio econômico de grupos criminosos beneficiaram a situação anterior não aceitou essa ruptura. Busca de todos os modos enfraquecimento do governo. Grupos criminosos? Quem é este governador para falar em grupos criminosos? Um governo que participou aí do segundo tempo do Ministério dos Esportes. Eu fiz auditoria, 18 auditorias que fiz, está lá qualificado, a quadrilha. Está lá, eu estou esperando o governador me processar, que eu quero levar para a justiça as provas. Participou da Anvisa, está lá no meu documento, no meu gabinete. Coisas que foram feitas por 80 mil reais, a CGU faria por 2.700. A CGU questionou na Anvisa, por que fizeram isso por 80 mil reais? A diretora disse, eu não queria fazer, mas o diretor autorizou. Aí tem um documento assinado por Agnello Queiroz mandando fazer. Depois veio a questão de Minas, está lá a empresa de Minas que foi beneficiada com a Anvisa também, está lá um bilhetinho na agenda do diretor da Anvisa, 50 mil Agnello, 50 Agnello. Chega João Dias e joga 200 mil reais em cima da mesa do secretário de governo e ninguém explica isso. Cadê o João Dias? Abre a página do blog dele, não tem mais nada lá, apagou tudo, está tudo em branco. Cadê o Daniel, da Anvisa, que deu dinheiro, depositou na conta do governador e vem esse governador dizer que é grupos criminosos? Criminoso é quem está hoje no governo. Nota número 3, diariamente numa trama sórdida, plantam notícias fantasiosas, articulando mentiras, vinculando fofocas, fazendo calúnias, propagam boatos, com o intuito claro de confundir a opinião pública. Pelo amor de Deus, a sorte, graças a Deus, é que quem lê esse jornal, essa reportagem do governador, são pessoas de classe A e B, pessoas que têm entendimento político, que não vai acreditar nisso nunca. Agora, o que está saindo na televisão, Jornal Nacional, no Jornal da Globo, em todas as televisões, Record, Bandeirantes, fica muito claro, qualquer um, por mais humilde que seja,
já entendeu, está aí as pesquisas, provam, um governo que não chega a 9% de aprovação, entre ótimo e bom, um pior governo de toda a história do país. Então, essa nota, apoiada por 19 deputados, me preocupa muito. As práticas criminosas não têm vez no governo Aguinaldo, por isso defendemos a CPI no Congresso. Ontem estava em todos os blogs. O governador tentou, através da bancada do Senado, para que não houvesse a CPI. Por que não abre na Câmara Legislativa a CPI se ele não tem nada com isso? Abra na CPI, lá na Câmara Legislativa. Já que ele tem uma base de 19 deputados, se não deve nada, abra, autorize a abrir a CPI. Isso é a diferença da prática do discurso. Item 5, queremos lisura e transparência de todos os atos da gestão pública na nossa capital. Estivemos com o Aguinaldo nas eleições de 2010 e continuamos com ele nessa difícil tarefa de reconstruir o Distrito Federal. Reconstruir o Distrito Federal. Quem esteve com ele foi senador Cristóvão, senador Hollenberg, foram responsáveis, hoje eu digo até culpados, de ter eleito esse governo corrupto. Senador Cristóvão, está aí a propaganda nos jornais, e agora o senador Hollenberg também, dizendo que tudo que foi prometido não foi cumprido. Está lá no programa oficial do PDT. Nota número 5, confiamos plenamente na capacidade de liderança do nosso governador, sua capacidade política de levar a cidade para o caminho da prosperidade econômica. Que liderança é essa? Que 3 pontos básicos, educação, saúde e segurança, está um caos. Os professores de greve, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro praticamente de greve. Onde é que estava o governador com a sua liderança? Na Argentina. Passando a Semana Santa e a Argentina com todo mundo aqui de greve, com as pessoas morrendo. Está aí o Hospital de Santa Maria hoje, de todos os jornais do Brasil, Jornal Nacional, Jornal de Manhã. A UTI de Santa Maria, trocaram o oxigênio por gás. Sei lá quantos morreram em função disso. Falta remédio. Gente que está na UTI, fazendo cirurgia, acaba, não tem gerador, não tem energia, não tem médico. Que governo é esse que não consegue segurar a educação, saúde e segurança? Brasília tinha que ser referência em todos esses pontos para esse país, tinha que ser exemplo para o país, mas não tem liderança nenhuma, não tem, além de incompetente, de insensível. Como é que chama a classe dos professores? Teve a cara de pau de dizer que a greve dos professores era imoral, que era indecente. Quem é este governador para dizer que os professores estão fazendo uma greve imoral? Está lá o documento. Em outubro, na campanha de outubro, tem lá 13 promessas, assinada pelo governador, assinada. Se vocês entrarem no YouTube, tem 10 promessas, discursos que foram feitos durante a campanha e não cumpriram nada. Depois, em abril de 2011, o secretário de Educação assina um documento pelo governo, dizendo que ia assumir os compromissos, não atendeu nada. Nada do que está escrito lá pelo secretário de Educação teve valor. Depois, em setembro de 2011, o secretário de Administração assina um outro documento, se comprometendo em colocar o plano de saúde até janeiro de 2012, de comprometendo a assumir a questão da reestruturação da carreira. E o que aconteceu até hoje? Nada. Nada do que foi escrito vale para este governo. E agora a PM e o Corpo de Bombeiro nem foi aceito pelo governo, não foi conversado com o governador, passou para o secretário atendê-los e que fez a mesma promessa. Ora, se não cumprir com os professores, vão cumprir com a Polícia Militar? Não vão. Este governo não tem palavra, não tem competência. Tinha que ser no mínimo honesto de chamar essa categoria e mostrar números, o porquê que não dá para cumprir aquilo que prometeram e pedir perdão pela promessa. Então eu faço aqui mais um apelo ao ministro do STJ: não deixe esse processo parado, afaste imediatamente este governador. Brasília está sendo saqueada, eu estou dizendo isso há um ano. Brasília está sendo governada por uma quadrilha, eu estou dizendo isso. Nós precisamos reverter isso imediatamente para o bem da nossa cidade.
E quero dizer a todos os deputados aqui dessa casa, Brasília é a capital de todos. Essa preocupação não é apenas dos deputados de Brasília, essa preocupação é de cada um de vocês, que também tem Brasília como a capital da República. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que agora, com a instalação da CPI mista, nós vamos descobrir muita coisa. Eu já pedi ao meu partido para participar dessa CPI, eu quero participar, mas quero dizer à população de Brasília, se não me der essa oportunidade, vou acompanhar passo a passo, vírgula por vírgula, mesmo não sendo da comissão, porque há uma tendência muito forte de abafarem essas questões, mas eu não vou deixar isso barato, porque Brasília não merece isso. Brasília é a capital de todos os brasileiros e que vai completar agora, dia 23, nós faremos nessa casa uma sessão solene em homenagem ao 52º aniversário de Brasília. E o presente que os brasilienses querem é a renúncia do governador Agnello Queiroz. Era isso, presidente. Muito obrigado.